No dia seguinte de Cruzeiro 1, Corinthians também 1, nós estamos aqui para analisar detalhadamente cada situação que aconteceu ontem nesse empate com gosto de derrota. A torcida tá pra lá de maluca. O Pedrinho tava com cara de poucos amigos na coletiva do Tite. Os jogadores na zona mista tentando explicar o inexplicável. E pra falar a verdade, tá? Eu dormi ontem pensando, acordei hoje pensando. Eu não sei o que acontece com esses jogadores do Cruzeiro. E nós vamos falar tudo isso nesse quadro aqui no dia seguinte. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, todos os dias sai conteúdo novo aqui para você não perder. Dá um joinha e compartilhe com amigos, familiares, grupos de cruzeirense que gosta de conteúdo com mais contexto, com mais opinião. É aqui que ele tem que estar, porque vai dar moral demais para a nossa comunidade. Lembrando que esse conteúdo tem um oferecimento de Stop Ball, uniformes personalizados. Você que quer uniformizar uma galera, um grupo, seja da sua empresa ou de área de esportes, a Stop Ball é a solução perfeita para você. É isso aí, galera. Então, Cruzeiro empatou ontem mais uma no Campeonato Brasileiro com o Corinthians dessa vez. Já são 2 derrotas e 2 empates. O Cruzeiro perdeu para o Botafogo fora de casa na estreia. Perdeu para o Coritiba dentro de casa. Empatamos contra o Mirassol fora de casa e agora empatamos contra o Corinthians dentro de casa. E aí nós vamos nos ater somente mesmo ao Campeonato Brasileiro. No Campeonato Mineiro é outro contexto e também não é um contexto que salva o contexto do Brasileirão. Então, Cruzeiro contra o Botafogo, muito mal fisicamente, um time desorganizado, sofreu uma goleada. Contra o Coritiba, tivemos um lampejo de um bom time, mas o time ainda muito mal fisicamente e ainda sem entrosamento e sem ajuste, principalmente defensivo. Cruzeiro acabou sofrendo a virada, né? Perdemos de virada pro Curitiba. Foi isso mesmo. Contra o Mirassol, o time já evoluiu alguma coisa, mas o Cruzeiro só não perdeu o jogo por um milagre, né? Naquele dia ali o Cássio fez literalmente milagres, fez com que o Cruzeiro não sofresse a derrota, porque mereceu. Contra o Mirassol, o Cruzeiro mereceu perder, mas acabou conquistando um ponto. Diferentemente de ontem, o Cruzeiro mereceu vencer. Não, calma, gente, calma. Mereceu vencer, mas acabou sofrendo um empate por mérito. O Cruzeiro sofreu um empate por mérito. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro ontem, ele mostrou, defensivamente ele estava organizado desde o primeiro minuto até a expulsão. O Cruzeiro fez as transições ofensivas, produziu bastante jogadas ofensivas. O último terço produziu muito. A gente via variações de jogada pelo lado direito, Christian, William, Matheus Pereira. Pelo lado esquerdo, a gente via muito Lucas Silva, Gerson e Kaique. O time tava funcionando, o time tava bem guardado defensivamente. O Corinthians não chutou no gol, gente, no primeiro tempo. O Corinthians não chutou no gol. O Cássio não fez nenhuma defesa sequer no primeiro tempo. Cruzeiro controlando as ações, fez seu primeiro gol, quase fez o segundo, foi anulado corretamente, mas teve oportunidades de fazer o segundo, de fato, e não fez o gol. Controlou o Corinthians. O Corinthians ficou no campo dele de defesa o tempo todo. O tempo todo. Então, pra mim o Cruzeiro evoluiu, pra mim o Cruzeiro jogou bem, principalmente ali o primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, cara, o Cruzeiro continuou produzindo jogadas, fez ali, teve mais chances de fazer o segundo gol, não fez o gol. E ali, eu lembro de umas frases que são clichês, que realmente, e à medida que o Cruzeiro ia perdendo gol, eu lembrava dessas frases, e eu começava a me incomodar, que é o que? A bola pune. E eu assim, cara, 1-0, vendo o Corinthians morto, não chutava no gol. Cara, isso não tá legal, o Cruzeiro não mata o jogo, a bola pune. Quem não faz, leva. E eu ficava pensando nisso a todo momento. E eu vendo os jogadores em campo com uma certa displicência, eu falei, esses caras não estão pensando o que eu tô pensando aqui. Que a bola pune, que quem não faz, toma. E o Cruzeiro dono do jogo, né? Dono das ações, controlando o Corinthians. Então o William vai ali, tenta simular um pênalti e acaba levando o cartão amarelo. Aí muita gente questionando se era para cartão amarelo ou se não era. Fato é, eu não entendo porque o jogador brasileiro tenta simular pênalti naquelas condições. Eu não consigo compreender. A bola dominada, ele tem a oportunidade de criar uma jogada clara, ele troca uma oportunidade clara por uma simulação. Não é por causa do William ontem não, gente. Sempre quando um jogador faz isso, de time adversário, ou de jogo que nem é do jogo do Cruzeiro, eu tô assistindo, eu fico assim, eu não consigo compreender, cara. De verdade.
E ali o Willian toma o primeiro cartão amarelo. Chega no segundo tempo. E eu fiz um conteúdo aqui uns dias atrás e falei, o Willian não é um jogador ruim, cara. Tecnicamente, longe de você falar que o Willian, o jogador é ruim. Não é ruim. O problema do Willian é que ele faz raiva. Qual que é o problema que a gente quer sumir com o Willian? É que ele faz raiva. E quando ele faz raiva? Ele faz raiva na linha de 4. Ali, ó. A defesa tá armada. Não tem ninguém pra cobrir ele. Aí o Willian vai e tenta dar um passe lateral. Ele tenta atravessar uma bola na frente da área. Pode observar, é sempre assim. É sempre assim. A hora de fazer o simples, ele tenta fazer alguma coisa de efeito, de técnica. E não é um lugar de fazer de técnica. Mas o Willian, ele é assim. E é outra coisa que eu também não consigo compreender. Por que ele faz isso, cara? Porque é um jogador experiente, é um jogador que já frequentou a seleção brasileira, que já foi pra fora do país. Não consigo entender. É o tal das coisas inexplicáveis. Eu acho que ele deveria, na linha vermelha ali, que é a linha de 4, ser mais simples. Porque ali não pode errar, não tem cobertura. Errou, é gol. Um erro é fatal. Agora, lá no último terço, quando ele tá atacando, e que ele é um bom jogador, cara, não é. O Willian distante. Gente, talvez um dos poucos jogadores bons no Brasil que a torcida quer ele longe é o Willian. Jogador bom, tecnicamente. No último terço, aí Willian, você pode tentar dar um drible, você pode tentar dar uma caneta ali, igual tentou dar ontem, erra, errou. Nossa, cara, tem volante pra tentar te cobrir, tem meio campista pra tentar te cobrir, tem zagueiro pra tentar te cobrir. Beleza, agora na linha vermelha, cara, não pode, ali é simples. A perna do Willian já tava pesada, ele tava cansado, e ele tentou dar um... Se você... Depois vocês veem o replay do lance, cara, ele tentou dar um toque assim, sabe? É displicente, cara. Essa que é a palavra, não tem outra. É displicência. Cara, aquela ali é a bola de segurança. Leva pro corredor direito, da lateral, e dá um bico lá na frente, cara. Tenta achar alguém. Se não achar... E se o adversário interromper, bate nele e vai pra lateral. Não é trazer pra dentro e tentar dar um passe difícil, como ele tentou. Mas tudo bem, a culpa não é do Willian porque o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro perdeu ontem pra ele mesmo, porque o último terço não faz os gols. O Cruzeiro ontem criou oportunidades pra fazer o segundo, o terceiro gol, mas ele não faz os gols. Ele não mata o seu adversário. E o adversário fica ali vivo. Fica ali vivo. Então, pra mim, eu não vou vir aqui e ter um discurso pra agradar a galera, cara. Qual que é a maioria dos criadores de conteúdo fazem? Eles olham como é que tá a temperatura nas redes sociais, eles vêm aqui e fazem um discurso exatamente que conecta com o que tá sendo dito nas redes sociais. Eu não vou fazer isso, cara. Eu não vou estar sendo correto comigo mesmo, de falar, ah, a culpa foi do Willian, fora Tite, isso, o time joga mal pra caralho. Que time que é esse, horroroso? Cara, o Cruzeiro ontem jogou bem. O Cruzeiro ontem jogou bem. Fisicamente já jogou melhor, foi o melhor jogo físico do Cruzeiro. Produziu, defensivamente não sofreu, não. O Cássio fez uma defesa, o jogo inteiro. O Corinthians chutou 2 bolas no gol. Uma foi o gol, a outra o Cássio defendeu. Agora, após a expulsão, cara, aí o time se desequilibra emocionalmente, o time se perde no lance seguinte, gente. No lance seguinte, você vê que é emocional. No lance seguinte, a expulsão, o Cruzeiro sofre o gol. Não deu nem tempo de se reajustar. Então eu não vou falar que o Cruzeiro jogou. O Cruzeiro jogou bem. Qual foi o problema do Cruzeiro? O Cruzeiro não fez os gols. O Cruzeiro não fez os gols. Gente, o mesmo erro contra o RT, o mesmo erro contra o Pouso Alegre. A diferença é que a gente venceu os jogos. Ah, mas era campeonato mineiro. Mas a gente poderia ter empatado, a gente ter ficado puto contra o RT e contra o Pouso Alegre. Porque o Cruzeiro cometeu o mesmo erro. E isso é um erro muito grave. Quando você não faz, você não mata o adversário. E se ele ainda tá vivo, ele tá respirando, cara, a qualquer momento ele pode levantar e causar problema. Foi o que o Corinthians fez ontem. 2 chutes no gol, gente. Um foi gol, o outro o Cássio defendeu o jogo inteiro. O Cruzeiro, 11 finalizações. Foram 6 pra fora e 3 no gol. Foi isso mesmo? As outras 2, não sei o que eles arrumaram na estatística lá. Mas, enfim, as estatísticas foram essas. 3 chutes no gol e 6 pra fora. O Cruzeiro erra o alvo. A bola fica pererecando dentro da área ali e ninguém define. Aí quando quer definir, quer ficar fazendo gracinha. Quer dar um passe a mais. É isso, cara. Cruzeiro ontem perdeu pra ele mesmo. Perdeu porque não matou o jogo. E eu não vou ficar aqui falando, nossa, o Cruzeiro jogou mal, foi péssimo, fisicamente. Ficar tentando inventar coisas que não aconteceram só pra dar pra torcida. Ai, nossa, ele falou o que eu queria ouvir. Não vou falar, velho. Não vou. Mas eu vou ficar passando pano? Não vou ficar passando pano, mano. Não vou. Acabei de falar do Willian aqui. Acabei de falar do último terço. Todo mundo ali teve oportunidade de matar o jogo. Matheus Pereira teve. Fez o gol, mas teve oportunidade. Caio Jorge teve oportunidade. O Christian teve oportunidade. Teve, cara.
Mata, mata. Não mata. E aí? Deu no que deu. Em relação ao Tite. Cara, o Tite colocou a escalação que ele deveria colocar. E é aí pensando por esse lado e entrando nessa parte do Tite. Olha pra você ver, gente. O Cruzeiro pode trocar o treinador? Pode. Pode, acho que pode. Os resultados são ruins? São ruins. É preocupante? É preocupante. Mas antes, nós não tínhamos um treinador no mercado à disposição para chegar e colocar o Cruzeiro onde que ele tem que ser colocado, onde ele deveria estar. Não tinha, e eu vivia falando, não tem, galera, não tem treinador disponível. Ah, o fulano, Jorge Jesus, não, você esquece, velho. Ah, que o Leonardo Jardim volta. Gente, esquece isso, esquece. Leonardo Jardim, Jorge Jesus. Ah, o Arthur Jorge, esquece, se fosse para vir, teria vindo no final do ano, não teria vindo no Tite. Eu acho que a questão financeira pesa em relação ao Arthur Jorge, que é o salário mais a multa rescisória. O treinador tem que estar disponível, e aí não tinha um treinador disponível. E agora essa semana, o Galhardo informou, né, até saiu um vídeo aí nas redes sociais, ao River Plate, que ele não vai ficar. E aí as coisas mudam. Você entendeu? Eu não vou falar o que o torcedor quer ouvir, é pra ganhar like, galera. Não vou, eu vou falar o que é. O Galhardo é sim uma boa opção. O Galhardo é uma boa opção. Cara, campeão mais de uma vez da Libertadores, campeão argentino mais de uma vez, campeão de Recopa, que mais? Coloca aí, gente. Pô, tá doido, velho. Como jogador e como treinador. Ali é bom. O Galhardo é bom. É bom. Sabe trabalhar com jogadores técnicos. Qual que é o meu problema de treinador argentino às vezes? O futebol argentino é muito diferente do futebol brasileiro. A forma de jogar. Então acaba que a escola, os jogadores formados ali na base, que é a base da estrutura dos times argentinos, e principalmente agora, com pouco recurso financeiro. Hoje na Argentina, o futebol financeiramente é mais pobre que no Brasil, mas é muito mais pobre. Então você tem que trabalhar com jogadores, bagre, gente. Bagre, jogadores mais básicos, com menos técnica, que conduz menos a bola, que não finaliza tão bem. A gente tá aqui falando do Cruzeiro que não finalizou ontem. Então a gente precisa elevar o nível. E aí você pega um treinador acostumado com esse tipo de jogador, coloca ele aqui no Brasil. Ah, pô, o cara trabalhava com jogador bagre, ele vai saber trabalhar com jogador talentoso. Não é assim, não é. O treinador também, ele é moldado pelo terreno onde ele trabalha, pelo ambiente onde ele está, pela base que ele vai pegando ali, ó. Ele é acostumado a trabalhar com aquele tipo de jogador. Agora, o Galhardo não, já é um cara que pegou o River na época boa. Bons jogadores técnicos, habilidosos, sabe propor o jogo. Não é só aquela bola direta, chuveirinho, não. Então, eu acho que agora, né, no contexto de hoje, quinta-feira, dia 26/2, tem um treinador no mercado que eu acho que é interessante. Aí tem que ver se o salário é compatível, se ele realmente quer assumir um trabalho logo em seguida. Aí existem outras coisas que tem que ser analisadas. E, sendo sincero, o Cruzeiro vai sondar. Não vai sair uma faixa, né? Não vai falar, ó, o Cruzeiro sondou o Galhardo. Não, mas vai mandar um emissário, vai mandar um interlocutor, sondar. E aí, tá disposto a assumir um trabalho agora? Tá bem mentalmente? O elenco é assim. E aí, topa? Com certeza. Mas não vai sair, tá, gente? Isso não é informação, não. Eu tô falando como as coisas acontecem. É ali, ó, que não pode sair na imprensa, não pode sair aí a torta direita que o Cruzeiro tá sondando um treinador. Isso não vai sair. Mas enfim, cara, eu acho que vai acontecer isso, tá? Essa sondagem, essa verificação. O resultado não é bom, os números não são bons. Pra mim, ainda que tudo isso esteja acontecendo, o time evoluiu. Eu acho que evoluiu fisicamente, evoluiu tecnicamente. Hoje tem uma escalação, acho que o time ideal do Cruzeiro é aquela escalação de ontem. Ah, mas o Arroio. O Arroio, gente, é um ótimo jogador, é um talento gigantesco, tá? Mas ele não tem maturidade ainda para ser titular. Perceba na hora de finalizar algum lance individual, você vê que o Arroio, ele ainda é muito infantil. Ele não consegue ainda pisar na bola e, sabe, levantar a cabeça em alguns momentos, porque isso é importantíssimo para um jogador ser titular num clube do tamanho que é o Cruzeiro. Ah, é por causa da idade? Cara, tem jogador com a idade dele, já tem isso, tem jogador que não tem. Então, é importante esperar esse tempo de maturação dele para ele ser titular. Senão, desperdiça muitas oportunidades. Muitas jogadas são desperdiçadas porque ele recebe muito a bola. E eu percebo que ele não tem essa maturidade ainda. Jogadoraço, cara. Pra mim, assim, driblador nato, atinge a profundidade com muita facilidade, mas desperdiça muitas jogadas. Tem hora que tem que pisar e tem que tocar de lado, respirar. Tem hora que não tem que dar mais um drible, tem que
finalizar. Não tô colocando os erros do último terço ontem nas costas dele ontem não, tá, gente? Ontem não. Mas teve jogos aí pra trás que sim. Tô só falando isso aqui pra falar que eu acho que aquele time ali que entrou ontem tem que ser o time titular do Cruzeiro. E olha pra você ver, é o mesmo time do Leonardo Jardim. Só tirou o Wanderson, o criticado Wanderson, e colocou o Gerson, gente. Das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Ninguém tem dúvida da qualidade do Gerson. Então, o elenco de ontem, os 11 de ontem, é o time do Leonardo Jardim melhorado. Você concorda comigo que é o time do Leonardo Jardim melhorado? E aí, me irrita mais ainda fazer essa análise aqui, porque se é o time do Leonardo Jardim melhorado, a escalação do Leonardo Jardim melhorada, esse time tinha que jogar mais. Esse time tinha que fazer mais gols. E aí que eu entro na responsabilidade dos jogadores. E aí eu entro, cara, será que... É mais fácil trocar o treinador? Claro. Tira o Tite, coloca um treinador ali. Mas será que esse treinador vai conseguir tirar desses jogadores essa atitude? Porque é comportamental, velho. Gente, é comportamental e não é técnica, não é treinar, mas não é... Eu não acredito nisso. Cara, é comportamento, é atitude. E por que o português conseguia tirar isso dos jogadores? Português é papo reto. Português, mano, é muito firme. A abordagem deles é muito direta. Eu acho que eles cobram mais. Não dão tantas justificativas. Não dá tanto rodeio. Não fica rodeando pra falar uma parada. É isso aqui, ó. É atitude. Esse time tá faltando atitude. Tem que vencer os duelos. Você lembra, Leonardo Jardim falando? Tem que vencer os duelos. É responsabilidade do jogador dentro de campo vencer os seus duelos. Então eu acho que há uma abordagem do Tite para esse elenco que faz com que esses jogadores, cara, sejam um pouco mais... Estão sendo displicentes. Não estão dando a devida importância a cada jogada. Sabe, cara, assim, às vezes cerca um ali, cerca outro. Até que ontem defensivamente eu acho que melhorou. Inclusive o Willian, gente, foi expulso. O Willian não sofreu ontem defensivamente. Não sofreu. Entendeu? A análise tem que ser justa. Ela tem que ser justa. Quer trocar de treinador? Vamos trocar. O Galhardo é um bom nome? Pra mim agora é um bom nome. Até que enfim. Agora pra mim surgiu um bom nome disponível no mercado. Cara campeão, que sabe jogar com jogador bom. Sabe armar time com jogador bom. Uma coisa é o cara armar... Gente... Uma coisa é o cara armar time com 3 zagueiros, 3 volantes, jogar só que atrás aqui, não ter transição rápida. O Leonardo Jardim jogava muito atrás, mas tinha transição rápida, né? Era eficiente. Então, uma coisa acabava compensando a outra. Mas, pegar tudo isso e falar um negócio pro torcedor, pra agradar o torcedor, pra entrar na hype das redes sociais, pra ganhar engajamento, eu não vou fazer isso. O time ontem jogou bem, o Willian ontem até a expulsão vinha fazendo um bom jogo, Kaique vinha fazendo um bom jogo, Fabrício Bruno pela primeira vez no ano vinha fazendo um bom jogo, eu vi gente criticando ele, mas ontem ele vinha fazendo um bom jogo, gente, o Cruzeiro não passou susto. Vidalba, cara, pra mim hoje é o ponto alto da defesa do Cruzeiro, Lucas Romero e Lucas Silva também vinha fazendo um bom jogo, Gerson e Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge, o erro pra mim foi no último terço ali, quando eles chegavam na entrada da área, errando o último passe, errando a finalização, às vezes excesso de capricho, ou às vezes faltava o capricho, às vezes simplificar a jogada, pra mim foi isso. O Tite ontem escalou o time que tinha que escalar, é a melhor escalação. Essa escalação, se vier um outro treinador, gente, o caminho é esse aí. Então a gente precisa de um treinador que mude a atitude dos jogadores. Não vai mudar o time inteiro. Não vai, cara, não vai. Porque esse é o time do Cruzeiro. Inclusive, era o time do Leonardo Jardim. Esse ano tinha que melhorar? Tinha. Aí entra o Gerson. Não tem muito o que fazer em questão de nomes. O que o Cruzeiro precisa mudar é a postura, é o comportamento dentro de campo, que faltou ontem para os atletas, faltou ontem para os jogadores. E eu não coloco essa derrota ontem nas costas do Tite. Essa derrota vai para as costas dos jogadores. Tá na conta deles. E aí o Pedrinho na coletiva, o Tite na coletiva, os jogadores na zona mista, cara, tentando explicar o que não tem jeito de explicar, velho. Não tem jeito de explicar. É inexplicável. Entendeu? Aí é muito discurso, muita fala, mas a cara do Pedrinho é uma cara de quem tá frustrado, cara. Porque o Pedrinho colocou muito dinheiro. E aí eu falo pros jogadores, erra um gol ali, meu amigo, tem um caminhão de dinheiro que foi investido nesse projeto. É muita gente que depende desse projeto. É muita gente que espera desse projeto. Só que o jogador, velho, amanhã ele sai daqui e vai pro outro clube, cara. Eu vou colocar na conta dos jogadores, sim, cara. Sim, é muito fácil colocar nas costas do Tite. Você não quer... Cara, se quiser trocar, vamos trocar. Eu acho que... Entendeu? Tá aí. Ó, o momento é agora. E outra coisa, se trocar de treinador... O treinador é bom? É bom. Ele pode resolver? Pode resolver. Mas vai precisar de um tempo. Vai precisar de um tempo. Pode. No mínimo, uns 2 mesinhos, gente. Uns 2 meses pra chegar.
se situar, conhecer os atletas conhecer a forma dele jogar, no mínimo isso. Então, cara, o empate de ontem, a derrota de ontem, porque pra mim foi derrota, tá na conta dos jogadores. Atitude, comportamento. E a minha pergunta é, o que o Leonardo Jardim fazia, como ele abordava os jogadores, para dar a eles essa responsabilidade, que é o mesmo elenco que eles faziam, que hoje o Tite não consegue abordar desse jeito, que os jogadores não fazem. Qual que é a abordagem? E o próximo treinador vai ter essa abordagem, caso o Cruzeiro siga o caminho pela troca? É a pergunta que eu vou deixar para vocês aí, e eu vou ficar por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações, né, assim que sair conteúdo novo, e dá um joinha e compartilha. Lembrando que sábado agora tem Cruzeiro e Pouso Alegre, último jogo da semifinal, segundo jogo da semifinal. Cara, se ganhar, se não ganhar, o que importa pra mim, velho, é o brasileiro. Me siga nas redes sociais, Diego de Leon OFC e Conexão 31 TV. Beleza, galera? Vou ficar por aqui. Tamo junto.